Oi, gatona. Sempre apanho desse potinho de óleo essencial aqui. Esse aqui foi a Carla que preparou pra mim, de Lidseia. Ai, cheiroso. Tá com barulho no fundo daqui? Você tá ouvindo um barulho no fundo? Oi, pessoal. Oi, pessoal. A ideia de hoje é conversar com vocês sobre ansiedade, desequilíbrios emocionais. Para quem não me conhece, o meu trabalho é voltado para melhorar a relação consigo mesma, a forma como você se sente, como você se percebe, como você se trata. E como o Brasil é o país que tem o maior índice de ansiedade, eu escolhi esse tema para trazer aqui hoje para vocês. E a proposta da live não é dar uma cura, dar uma solução para essa questão da ansiedade, nem dos desequilíbrios emocionais, mas de trazer uma outra percepção a respeito disso, uma outra percepção, uma outra maneira de enxergar e de se perceber, de olhar para esses sentimentos, para essa sensação que é super desconfortável quando você estiver passando por isso. O que eu perguntei não é se você tá me ouvindo, mas você tá ouvindo os barulhos que tem aqui no fundo. Se tá tranquilo ou não. Não tá atrapalhando, né? Então tá bom. E aí eu pedi, né, nos stories para que as pessoas me trouxessem as questões que causam ansiedade para elas. E o que mais me trouxeram é medo de alguém morrer, falta de dinheiro, algo que não aconteceu e não sei se vai acontecer, de ir em algum lugar que eu nunca fui, de ir em eventos, oi Gui, com muitas pessoas, de viajar e acontecer algo com alguém que eu amo quando eu estou fora. Outra coisa que trouxeram é quando eu lembro de uma situação em que não tive o comportamento ou não reagi da forma que eu entendo como certa. E a outra que falaram bastante também é fico pensando se algo que eu fiz pode dar errado, principalmente no aspecto do trabalho, né? Então foram essas as questões que me trouxeram em relação a situações que causam bastante ansiedade. E eu quero começar contando então desse primeiro, né, desse medo de alguém morrer, medo de perder alguém, que é uma situação que todos nós vamos passar em algum momento. E eu quero contar da minha experiência, de um momento em que eu passei muita ansiedade, que foi o momento em que eu estava acompanhando uma amiga minha que faleceu em 2010, que ela passou por um processo de um câncer. E é natural que passando, né, acompanhando ali o tratamento dela, essa impotência, né, diante do sofrimento do outro, diante de uma doença que nós estávamos bem atados em relação a isso. E isso era algo que me dava muito medo, muita ansiedade, né? Esse risco de perder alguém que eu amo muito e que foi o de fato aconteceu. E ela que estava passando por aquela experiência mais ainda, né? Então, assim, direto ela me falava, né? Enfim, como eu trabalho com essa questão de autoconhecimento, de melhorar a relação consigo mesma, de lidar e acessar esses sentimentos e essas emoções que são desafiadoras para nós. Muitas vezes ela falava, Laura, como que eu lido com esse medo? E eu falava, nossa, ai, você tá me pegando de jeito, porque você tá passando por uma situação que eu nunca passei, né? Você tá lidando com esse medo numa intensidade em que eu nunca estive neste lugar. Então, assim, nós temos os mesmos sentimentos, né? Da ansiedade, que, como eu falei aqui pra vocês, das questões que as pessoas trazem, muito ligada ao medo, à angústia, a esse medo de entrar em um espaço de dor, de acessar uma dor que você já viveu. Então, como humanos, nós temos os mesmos sentimentos. Então, eu, assim como você, também sinto ansiedade, eu também sinto medo, eu também sinto tristeza, alegria, amor.
O que varia são as situações onde eu acesso, né? Isso vem à tona para mim, vem à tona para você, e a intensidade desses sentimentos, olha aqui, a intensidade desses sentimentos que variam. Então, a intensidade do meu medo não é a mesma intensidade do seu medo, mesmo que a gente esteja passando pela mesma situação. Então, ela me trazia muito, né, durante esse processo, esse tratamento dela, sobre essa questão do medo. E lógico, eu também estava com medo, mas nós estávamos com medo em intensidades diferentes. E as pessoas sempre elogiavam, sempre diziam o quanto ela era corajosa, sabe? Da forma como ela estava lidando com aquilo, de passando pelos procedimentos, pelo tratamento. E ela me dizia muito isso. As pessoas dizem que eu sou corajosa, mas eu não tenho uma outra alternativa, né? E eu falava, você tem, você poderia estar reclamando, você poderia estar resistindo, você poderia não estar concordando com a sua situação, por mais que não seja um lugar, uma situação em que você gostaria de estar. E ela dizia, eu só faço o que precisa ser feito, e é um dia de cada vez. E por que eu tô trazendo essa história? Primeiro, para trazer que assim, nós não temos o controle das coisas, mas nós podemos olhar. Lembra que eu falei, a proposta dessa live é trazer outras perspectivas, outros olhares para esse sentimento que traz tanta angústia, tanto desconforto e que tira desse lugar de paz, esse lugar de suavidade. Então, quando você olha para uma situação, principalmente uma situação que você tem medo, uma situação que é muito desafiadora, e você olha para essa situação entendendo que você vai encará-la um dia de cada vez, que você vai lidar somente com as coisas que cabem a você hoje, isso não vai fazer o problema desaparecer, isso não vai fazer o seu medo e a sua ansiedade desaparecer, mas isso vai amenizar. Isso vai tornar mais leve. Então vamos supor que se fosse numa garrafa, essa garrafa estaria até aqui de nível de ansiedade, de tensão, de angústia, de medo. E quando você tira somente a fatia, então você está olhando para o bolo todo, e a ansiedade ela faz isso, ela traz todas as perspectivas, todas as possibilidades potencializadas, ou seja, o que pode dar errado, o que pode fracassar, o que pode me colocar num risco ou num espaço de dor, né, com essa certeza, essa segurança de que é isso que vai acontecer, é isso que a ansiedade faz. Ou seja, ela traz o pior panorama, né, o pior diagnóstico e te envolve naquilo como se fosse o real, como se fosse aquilo que de fato estivesse acontecendo. Então, quando você tira desse panorama todo o que de fato eu preciso lidar hoje, então é como se tivesse um bolo e você tira somente a fatia que você vai comer nessa refeição. Então, de tudo isso que está se apresentando, o que eu preciso lidar hoje? Dos medos que eu estou tendo, das angústias que eu estou tendo, o quanto isso está relacionado com possibilidades, que pode ser que nem aconteçam, muitas delas não acontecem de fato, e o que de fato eu preciso lidar hoje? Quais são as preocupações do dia? Então isso é algo que já vai trazer mais leveza. E ainda trazendo para essa situação que eu estava falando, né, desse acompanhar esse processo, de estar ali com a minha amiga, e era uma situação que eu estava sentindo muito medo, muita angústia, muita ansiedade. Então, assim, era um período que eu me matava, assim, no doce, sabe? Quando eu tava sozinha, eu comia bastante doce. Quando eu tava angustiada, eu ia pro banheiro chorar. E por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, de fato, a minha amiga faleceu e eu estava acompanhando, né, com ela lá em Goiânia nesse período. E quando ela entrou na UTI, foi o período que eu voltei pra minha cidade, né, onde eu morava antes, que era em Sinop. E quando eu voltei para minha cidade, eu fui procurar um massagista, porque eu amo massagem, é uma coisa assim que, nossa senhora, o toque físico é uma das minhas linguagens do amor, e massagem é uma das coisas que eu amo de paixão nessa vida. Então, eu fui procurar por ser algo que eu gosto mesmo, e não procurei por esse aspecto terapêutico, por mais que exista e que seja de grande contribuição, né? E quando eu tava ali recebendo a massagem, ele pegou no meu pé e ele falou, nossa, até os seus dedos dos pés estão tensos, ele falou. E eu dei risada, eu falei, natural, eu tô passando por um momento de muita preocupação, de muita ansiedade, e o meu corpo está refletindo isso.
E por que eu tô falando isso? Para você entender que não existe isso, essa separação de isso aqui é só emocional, isso aqui é só físico, isso aqui é mental. Você é um todo, né? Como se fosse um bolo que você, depois que o bolo tá pronto, depois que esse ser está formado, você não fala, vou tirar os ovos do bolo. Já tá ali na massa, já faz parte de tudo. Mas a gente consegue identificar alguns sabores, né? Trazendo essa analogia do bolo. De repente eu consigo sentir um gosto que a farinha está muito forte, está mais presente nessa receita. Outra hora é de repente o recheio que está muito doce ou que está numa medida certa e eu consigo degustar e identificar esses sabores. E o mesmo acontece com a gente. Então assim, é toda essa composição. Não adianta você achar que a qualidade dos seus pensamentos, o que está acontecendo na sua mente, não vai interferir no teu corpo e não vai interferir no teu emocional, porque está tudo conectado. Então, como naquele período eu estava com muito medo, com muita ansiedade, era um período assim que eu estava muito tensa, muito angustiada, o meu corpo estava respondendo aquilo e eu vou explicar ali para frente, né, mais para frente aqui na nossa live de hoje, sobre como que esse processo se dá. Como o meu pensamento acaba impactando o meu corpo físico. E aí, nisso, as pessoas que sentem muita ansiedade, muitas vezes sentem muita tensão aqui, né? No final do dia tá muito tenso, ou dor de cabeça, enxaqueca com frequência. Outras pessoas sentem o estômago, né? Uma queimação ou uma ânsia de vômito. Eu não sei como que é para você a ansiedade. Para mim, como eu falei, eu gosto muito de me experienciar, de usar a minha vida, o que acontece dentro de mim como um laboratório, para eu entender não só o que eu estudo, mas para eu entender como eu sou, como eu funciono, enfim, como eu reajo, como tudo isso impacta, né, essa minha experiência. E quando eu estou ansiosa, o que eu percebo é algo bem nítido, assim, que é uma sensação, tô buscando aqui o registro no meu corpo, gente. É uma sensação no meu coração, é como se a parte esquerda do meu coração, aqui assim, eu falo coração, mas seria o centro cardíaco aqui, né, o chakra. É como se a parte esquerda aqui ficasse gelado, sabe? Eu sinto um frio, um gelo aqui nessa parte do meu corpo. E aí eu sei que eu tô ansiosa, ou seja, eu sei que eu tô com medo de algo que eu estou vivenciando ou da possibilidade de algo que pode acontecer. E eu sempre deixo esse convite para você ir buscando esses registros, né, de conhecendo essa consciência corporal, de como que o teu corpo responde em cada situação, com cada emoção, para que você possa identificar, e isso vai te dar mais clareza, isso vai te dar mais possibilidades de lidar e de sentir com o que você está vivenciando e experienciando, né? Outro medo que me trouxeram, então, como eu falei para vocês, é em relação à falta de dinheiro. E de fato, isso aqui é muito comum, né? As pessoas ficarem ansiosas por conta de falta de dinheiro. E eu quero contar uma história para vocês, né? Eu tô morando aqui em Chapada desde agosto nós estamos em 2023, desde agosto de 2021. E o meu trabalho, né, meu trabalho presencial, que é o trabalho de retiros que eu faço, o meu trabalho individual, os atendimentos individuais que eu faço, eles são atendimentos espirituais. Então, são atendimentos que eu faço com equipes espirituais me conduzindo. Então, se é no individual, são com os guias, os mentores da pessoa. Se é num trabalho em grupo, é formado, então, uma equipe que direciona o que aquelas pessoas precisam, que direcionam de que forma o que eu posso contribuir para essas pessoas para trazer mais ajuda porque elas estão verdadeiramente precisando, né? Então, é nesse formato que acontece o meu trabalho, a condução é espiritual e eu me coloco ali como um meio de campo, né? De acessar e canalizar essas informações e trazer ali, direcionando essas pessoas. E quando eu cheguei aqui em Chapada, eu pedi a permissão para estar aqui, para trabalhar neste lugar, para morar aqui, né? Enfim, vou estar conectada com o campo da cidade. E uma das condições era de eu me preparar, né? Eu tinha que me preparar, ser preparada para estar aqui, para fazer esse trabalho, para receber a autorização de estar aqui. E durante esse período, eu não estava espiritualmente autorizada a trabalhar.
Então você imagina que eu cheguei de mudança, né? E esse período demorou 3 meses. Então, é claro que eu estava preocupada com a questão financeira, porque eu tinha os gastos da mudança, os gastos de arrumar a minha casa. E oi Jaque, fazia 3 meses que eu estava aqui e sem a permissão de poder fazer o meu trabalho, o meu serviço, enquanto eu estava sendo ajustada, enquanto eu estava sendo preparada para o trabalho que eu realizaria aqui. Então, isso foi um medo muito forte, isso trouxe uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande para mim de lidar com esse medo da falta de dinheiro, de não ter dinheiro. E esse era o meu desafio, entender que além desse medo existem possibilidades, existem recursos, e quem me guia, quem me conduz, quem me criou, quem me alimenta de vida, né? Porque eu sou um corpo, mas existe uma vida aqui que é espiritual. Que quem me autoriza a estar aqui ainda, fazendo o que quer que eu esteja aqui, tenha que fazer aqui ainda, essa força, né? Essa sabedoria, essa energia, seja lá a referência que você dá para isso me provê. Então, o meu desafio nesse processo, meu desafio pessoal, tô falando, tá, gente? Era de aprender a confiar que existem possibilidades que estão além do que a minha mente limitada pode imaginar e conceber, de formas do recurso chegar, de formas de eu receber esse dinheiro. Então, esse foi um desafio. Então, para mim foi muito angustiante lidar com esse medo da falta de não ter dinheiro, de faltar dinheiro. E o meu desafio ali estava no confiar, estava a ir além, romper esse limite que o medo estava colocando, esse condicionamento que o medo estava colocando de uma realidade que nunca se apresentou, nunca faltou para mim, mas o medo era real. A possibilidade do que poderia acontecer e o meu racional trazendo, sem trabalhar, é natural que eu vou ficar sem dinheiro. Então, o meu racional estava alimentando aquele medo. E aí, quando eu consegui alimentar mais a confiança de que os recursos chegariam, as possibilidades e os caminhos para eu fazer dinheiro se abririam no momento certo, esse medo para mim foi vencido pela minha nutrição da minha confiança. E aí, lógico, vieram outros desafios, porque o primeiro trabalho que eu fiz foi um Mergulhando em Si, que era uma vivência, né, que eu fazia com as mulheres, era um retiro de final de semana para trabalhar, então, na relação consigo mesmas. E nesse primeiro retiro, como eu falei, a minha questão ali era trabalhar a confiança. Então veio um grupo de mulheres para cá de outras cidades, elas estavam, né, hospedadas numa pousada onde eu fazia o retiro. E como eu falei, durante esse período o meu desafio era fortalecer, nutrir, desenvolver uma confiança de que as coisas dariam certo, de que existem possibilidades e que a minha mente limitada não conseguia enxergar, né, vencer esse medo da falta de recurso, da falta de dinheiro. E aí nesse primeiro momento o grupo estava ali e eu já tinha, né, sentido o que era para fazer com elas. E quando estava pronto, né, nós começamos o trabalho, terminou a meditação, elas estavam lá deitadas e aí eu sentindo, né, pedindo direcionamento do que era para ser feito com aquelas mulheres e a única coisa que eu escutava era nada. Então você imagina, eu sou uma pessoa controladora, uma mulher controladora conduzindo um trabalho com um grupo, com mulheres de fora que tinham vindo para esse trabalho, e quando chegava ali na hora do direcionamento da atividade, quando eu acessava, o direcionamento só dizia para não fazer nada, né? E eu entrava, gente, como assim? Como assim? Veio um monte de gente aqui, eu não vou fazer nada, não é possível. Alguém me orienta, né? Pedindo para a equipe espiritual. Alguém me orienta aqui, gente, o que eu vou fazer com essas mulheres? Eu não posso deixar elas sem fazer nada, né? Elas pagaram para estar aqui. E eu só escutava, não faça nada. Eu falei, tudo bem, é o que eu tô ouvindo. Então eu alongava, sabe, os relaxamentos, deixava elas no relaxamento e tal. Ia para a próxima prática e de novo, o que é para fazer agora? Nada, não é para você fazer nada. Então, mais uma vez, aquilo ia me dando uma angústia, sabe, uma ansiedade de essa necessidade de estar fazendo algo, essa necessidade de ter o controle, de saber o andamento das coisas e eu não podia fazer nada, né? Porque esse era o direcionamento que estava sendo dado para mim pela espiritualidade. E aí, quando acabou o retiro no último dia, no compartilhar, a Nayara tava ali, ó, eu amei não fazer nada.
Quando chegou no compartilhar, quando eu perguntei para as mulheres como tinha sido a experiência delas, eu estava morrendo de medo, porque tudo que eu tinha programado, tudo que eu tinha acessado para fazer naquele trabalho, na hora que o grupo estava ali, não era nada disso que era para ser feito. E eu fiquei com medo, né, de seguir, de confiar o que eu estava sentindo, o que estava chegando para mim. E na hora do compartilhar eu senti um alívio imenso, porque na hora que essas mulheres começaram a dizer a experiência delas, o que elas tinham vivido, o que elas tinham experienciado, elas me trouxeram questões muito intensas. E o que elas estavam precisando ali naquela experiência, naquela imersão, né, o que elas necessitavam naquele retiro, era de fato não fazer atividades para que elas pudessem acessar dentro do espaço da não ação, do não fazer e do silêncio, lugares dentro delas que qualquer tipo de ação, por mais que seja uma meditação, as desconectariam deste espaço. Então elas precisavam do fazer nada para acessar ali. E eu só consegui saber disso porque eu me permiti confiar que o que eu estava acessando, o que estava chegando para mim, além do meu medo, além da minha angústia, da minha necessidade de controle, era o certo. Então, é aprender a confiar, sabe? Dar um voto e exercitar. E quando eu falo confiar, gente, quando a gente está com medo, o confiar, ele é desafiador. Então, o que eu estou trazendo aqui de convite para vocês é de entender como um músculo. Isso é um músculo que é exercitado. Então, o músculo ali, ele está treinado já para entrar numa programação e numa frequência de medo. O desafio é igual a você. Se você é sedentária, o seu desafio não é ficar o dia inteiro sem fazer nada ou ficar o dia inteiro sentada. Se você é sedentária, o seu desafio é levantar a bunda do sofá e fazer uma atividade. Então, esse exercício é esse novo, né, que você precisa se propor de treinar os seus músculos, de começar uma atividade, vai exigir mais de você, vai ser mais desafiador. Porque até então você estava acostumada à não ação. Então, sair desse estado para exercitar algo novo, isso vai exigir de você mais esforço. Então, o medo, você já está familiarizada. Por mais que seja desconfortável, essa angústia da ansiedade, de certa forma você revive isso repetidamente em diferentes momentos ou em situações, até nas mesmas situações. A questão é de que forma você está, não gosto de falar se desenvolvendo, mas de que forma você está se movendo desse espaço onde você está. Por quê? Você tem que olhar para esse... Tem que não gosto do tem que não, né? Mas eu te convido, né? A proposta dessa live é trazer outros olhares para esse sentimento tão desafiador, que é o medo e a angústia que a ansiedade traz, que esses sentimentos desconfortáveis trazem. E o que acontece? Geralmente o medo vem, ele sinaliza ali, olha, pode ser que tal coisa aconteça, pode ser que alguém da sua família morra, pode ser que você perca esse emprego, pode ser que esse trabalho dê errado. Então o medo, a ansiedade, ela vai trazer aqui um discurso, um repertório imenso, um discurso de coisas que podem dar errado, de coisas que podem sair do teu controle. E cada vez que esse sinal, esse alerta dispara, você paralisa. Pode ser que eu seja despedida, pode ser que eu seja cancelada na internet, pode ser que eu entre nessa live e tudo que eu falo as pessoas acham que é uma baboseira, entende? Então o tempo inteiro existe possibilidade das coisas saírem do meu controle, e elas vão sair, porque eu sou muito pequena diante de todas como que eu posso falar, os fatores da vida. Então vai ser muito cansativo eu tentar me esforçar ou eu tentar corresponder às expectativas de uma perfeição que não existe, para que nada dê errado, para que eu não falhe, para que eu não erre. Então é muito improvável que em nenhum momento você não vai sentir ansiedade. E por isso que eu falo, o meu trabalho, o meu convite, a minha proposta aqui, não é para que você nunca sinta tristeza, raiva, ansiedade, para que você nunca oscile ou entre num estado de desequilíbrio emocional. Porque você é humana. Isso vai acontecer, criatura de Deus. Isso vai acontecer. O meu convite é como você vai se tratar, como você vai acolher esse desconforto emocional quando você estiver ali.
como você vai se olhar, como você vai se tratar quando você cair, porque você vai cair. Essa é a vida. Você não vai estar sempre em pé, você não vai estar sempre bem. Então é esse mesmo convite que eu quero fazer para você hoje em relação à ansiedade. Pausa para beber minha água, né? Eu queria, gente, que criasse uma alcinha que coubesse todos os dedos, porque eu não sei porque faz esse negócio que eu fico toda torta, né? Ia ser mais confortável. Então, o olhar que eu quero propor, o primeiro olhar que eu quero propor para você começar a exercitar, lembra como eu falei? Sentir medo, você já sente. Sentir angústia, você já sente. Por mais que você não queira, não goste, você sabe como é estar ali. Então, o convite agora é exercitar esse outro músculo, que é, ao invés de olhar para isso como uma preocupação, o convite que eu faço é que você comece a olhar para a sua ansiedade, para o seu medo, para o seu desconforto como um desafio, tá? Entendendo que os desafios que você não encara, os desafios que você não enfrenta, ou seja, os desafios, o que aparece na sua vida como desafio e você não olha para isso como um desafio, isso vira o seu limite. Então, se aqui toda vez eu esbarro no medo de ser reprovada, no medo de ser cancelada, no medo de expor, no medo de dar errada, isso aqui está dizendo até onde eu posso ir. Olha, Laura, sua experiência, toda a sua experiência só pode ir até aqui. Entende? Por quê? Porque eu estou dizendo que esse é o meu limite. O meu medo só me permite chegar até aqui. A minha ansiedade, a minha angústia está dizendo até onde eu posso ir. Agora, se eu olho para esse medo, para essa ansiedade, eu não estou falando que vai ser fácil, não se iludam, tá? Eu estou falando, é um caminho. Tudo que eu trago aqui é um caminho e uma outra perspectiva, que vai ser mais leve e que vai ser mais gostoso e prazeroso de caminhar, do que você olhar para o medo como essa limitação. Então, se ao invés de eu olhar para a minha ansiedade, para o medo e para a minha angústia como um limite, eu olhar e falar, ok, isso aqui é uma barreira, mas essa barreira, para mim, é um desafio. Quando eu olho para uma situação que está me paralisando, que está me angustiando, é como um freio que está colocando em mim, né? No sentido de você não consegue. O medo, para mim, é como se eu estivesse numa camisa de força, né? Então, quando você olha para isso como um desafio, o que acontece? Pensa em algo que você está vivendo e que você tem medo. Provavelmente você está vivendo alguma coisa que é grande ou que é assustadora para você, ou que te traz essa ansiedade. Experimenta olhar para isso agora como isso aqui me dá medo, mas isso aqui é o meu desafio. O que acontece quando você traz esse olhar? Para mim, quando eu olho para algo como desafio, é como se antes, quando era medo e quando era ansiedade, isso aqui era um muro. Era um muro, estava dizendo, é só até aqui que você é capaz de ir, é só até aqui que você pode ir. A partir do momento em que eu olho para isso, para essa mesma situação e falo, isso aqui é o meu desafio, uma porta se abre, entende? Às vezes essa porta vai ser estreita, pequena, às vezes vai ser muito apertada, desafiadora de passar, mas uma possibilidade se abre. E o que acontece? Se eu olho para essa porta, eu sei que existe a possibilidade de eu atravessá-la. Agora, o que está ali do outro lado? E isso é o legal, sabe? Esse é o tesão do autoconhecimento, gente. Porque quando você tem um medo, ele está dizendo até onde você vai, uma ansiedade. A partir do momento que isso se torna um desafio, isso abre uma possibilidade. Não é fácil, mas é possível, tá? Lembra disso. Então, quando fala, é difícil, mas é possível. Olha para o possível. E aí, quando você encara essa possibilidade, quando você atravessa isso, é um degrau que você sobe. Então, por mais que seja um passo mínimo, muito pequenininho, vamos falar, eu tenho medo de, sei lá, vou falar como eu falei pra vocês, que é o maior medo que as pessoas têm, falei em outra live, que é o medo de falar em público, é um medo que eu tenho, por mais que eu trabalhe com público e fale em público e tudo mais, né? É um medo real ainda. Então, é o maior medo das pessoas, medo de falar em público. Vamos pegar esse medo, tá? Então, esse é o meu desafio. Então, se eu olho para esse medo, toda vez que eu encontrar um grupo de pessoas que eu preciso falar algo, que eu preciso me expressar e trazer, enfim, professar algo, né? De profissão é isso. Eu vou estar ali dizendo isso não é possível por conta do medo. Agora, quando eu entendo, ok, isso é um desafio para mim,
O desafio eu posso começar pequeno, eu posso começar falando para 3 pessoas, posso começar falando para 2 pessoas que eu não conheço, na frente de 2 pessoas que eu não conheço. E o que acontece? A partir do momento que eu encaro esse desafio, que eu olho esse medo, essa ansiedade como um desafio, como eu falei, eu saio do lugar que eu estava. Então pode ser um pequeno passo. Falei para 2 pessoas, mas eu já não estou no lugar onde eu estava antes. Eu já avancei. Então, em relação a essa barreira, é como se você, minimamente que seja, empurrasse um pouquinho mais para lá. E aí você vai ganhando mais espaço. Você vai ganhando mais lastro, entende? Mas você saiu. E o legal, gente, como eu falei, essa parte lúdica do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é ralar, gente. A gente descobre umas coisas assim que são assustadoras sobre a gente, que dá vergonha, que a gente se sente inadequado, que a gente se sente culpado. Então, assim, é um processo. A gente descobre muita coisa gostosa também, mas tem a parte desafiadora. E o que acontece? Quando você lida, então, com esse medo, com essa ansiedade dessas coisas que você vai descobrindo, dessas coisas que você vai acessando de crenças, de padrões, é como se fosse, como eu falei, imagina que você está toda amarrada, que existem várias correntes, que é o medo, que é essa ansiedade, né? Isso vai te paralisando. E quando você vai lidando com essas pequenas coisas que você é capaz, como você dá conta, você não precisa já olhar no pódio lá, mas o que você dá conta hoje? O pequeno passo, sabe? Como colocaram ali, né? Que eu falei pra vocês no começo da live. Uma das coisas que trouxeram, que era o medo de um evento com muitas pessoas. Então, ou de ir num lugar onde eu nunca estive. Então, comece num lugar novo que você nunca esteve, como uma padaria, num horário que é vazio, entende? Vai experimentando essa sensação de se colocar em situações desconfortáveis que sejam seguras para você ir treinando, né? De um evento com muitas pessoas, experimenta então ir num evento com poucas pessoas que você não conhece. Vai se colocando nessas situações desconfortáveis para você ir criando esse lastro e lidando e se familiarizando com esse desconforto, tá? Isso não vai fazer a ansiedade desaparecer. Isso não vai fazer o seu medo desaparecer, mas isso vai te dar mais recursos internos para lidar com o medo que de fato você precisa lidar quando ele se apresentar na vida real. Não como uma possibilidade de algo que pode acontecer, mas quando ele for concreto. Um medo concreto de uma situação ali que de fato você tem que encarar. Não uma possibilidade dessa que a ansiedade traz de coisas que pode ser que nunca aconteça, né? Então, uma forma de você olhar para isso, gente, porque a pessoa ansiosa, ela tá muito preocupada. Quando a gente tá ansiosa, a pessoa não, porque todo mundo sente ansiedade, né? Quando nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados com algo, né? Esse medo de algo que pode acontecer e pode não acontecer. E a preocupação, o que ela faz? Ela dá essa sensação de como se nós estivéssemos no controle. Então eu tô preocupada com uma situação, eu tô preocupada com a minha situação financeira. Então esse estado de estar preocupada, ele dá essa falsa sensação de que eu tô no controle de algo. Entende? É uma sensação de que eu tô fazendo algo a respeito desse medo, a respeito disso que tá me trazendo ansiedade, mesmo que eu não esteja no controle. Mesmo, enfim, questão financeira é algo que a gente tem controle, mas vamos falar medo de perder alguém, né? A gente não tem controle sobre a vida das pessoas e de fato elas vão morrer em algum momento. Então, estar preocupado com alguém que está doente dá essa falsa sensação de que eu estou fazendo alguma coisa a respeito. Essa pessoa está doente, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sou farmacêutica, eu não entendo nada de saúde, mas aqui, o estar preocupado me dá essa sensação de que eu tenho um pouco de controle sobre a situação. Que estar preocupado é melhor do que não fazer nada. Entende? Então, o convite que eu faço para você, quando você estiver ansiosa, troque a preocupação por esse desafio. Esse desafio seja o desafio de lidar com o que você está sentindo, de sentir o que você está sentindo, sem ficar, sabe, alimentando isso. Por quê? Porque essa sensação de eu me preocupo como uma forma de eu entender que eu estou no controle, isso é algo que até espiritualmente foi dito para mim, é que todo controle é uma ilusão. Então, todas as vezes que você está construindo uma segurança interna com base em algo que você tem controle, isso é uma ilusão. Porque não existe esse controle. As coisas podem mudar a qualquer momento.
Então, entende como eu falei ali antes pra vocês, da história de quando eu vim aqui pra Chapada? Que quando você exercitar esse músculo da confiança, eu confio que existem possibilidades que eu não estou enxergando agora, que existem soluções e saídas, que a minha mente nesse momento está limitada, mas que existem. E que em algum momento eu vou acessar isso, em algum momento essas possibilidades vão se apresentar, ou eu vou criá-las, entende? Então, exercitar esse músculo da confiança, ao invés do controle, isso vai te trazer mais força e mais estrutura emocional e espiritual para quando esse falso controle que você tem sumir das suas mãos, que é quando o imprevisto acontece, né? Então, se toda a sua segurança estava solidificada nas coisas que você pode controlar, e isso é tirado de você, você desaba. Agora, se a tua confiança, se o seu bem-estar, a sua paz, vamos dizer assim, né, a sua segurança interior, se isso está construído em cima da base da confiança, que é, não importa o que aconteça, eu vou encontrar caminhos, eu vou dar um jeito, eu vou sobreviver. A quantas coisas você já sobreviveu? A quantas dores, a quantos fracassos, a quantos desafios você sobreviveu e você tá aí? Não é do jeito que você queria. Não necessariamente foi fácil, e não foi fácil, provavelmente. Mas você deu conta, entende? Então, encontrar esse espaço, como eu falei, o meu trabalho não é sobre você não entrar nestes espaços, mas como você vai se olhar, como você vai se perceber quando você estiver neste lugar de medo, de ansiedade, de desconforto, quando as coisas ruírem ao seu redor, quando as coisas derem errado, quando você fracassar. O que vai sobrar aqui dentro de você, que você construiu e que você solidificou? Qual vai ser a tua base? Então, entende que quando a sua base é o controle, aquilo que está na sua mão, que você pode controlar, e às vezes você traz isso para as suas relações, tentando fazer com que as suas relações deem certo, com que as pessoas permaneçam na sua vida, controlando, manipulando, ou entrando nesse espaço em que você precisa ser agradável, que você precisa ser boazinha, que você não pode colocar um limite, que você não pode desagradar. Isso tudo é muito arriscado. Então, procura trazer essa preocupação que a ansiedade traz, é o convite que eu estou fazendo para você, por curiosidade. Lembra como eu falei? Essa curiosidade de se conhecer, de se investigar, de encontrar o gatilho que causa a ansiedade. Você entende o que eu estou falando? Quando existe um gatilho que dispara a ansiedade? O que é o gatilho? Um pensamento. Ele começa com um pensamento. Lembra da engrenagem que eu vou falar para vocês? Tudo começa com um pensamento. E você querer combater a mente com um pensamento vai ser muito desafiador, certo? Então, um gatilho, ele dispara um comportamento que tem uma recompensa. E essa recompensa, ela alimenta o gatilho. Então, você fica presa. Vou falar preso porque o Gui também tá aqui. Você fica preso nesse ciclo de ansiedade vindo à tona a partir de um gatilho que está sendo alimentado por uma recompensa que eu tô tendo. Vou trazer isso para a prática. De novo, pegando o medo de não ter dinheiro, que é um medo que muitas pessoas, eu revivo em vários momentos, esse medo, né? De não ter dinheiro. Então, o gatilho é o medo de não ter dinheiro. Como o gatilho é acionado, como eu falei para vocês, com o pensamento. É o pensamento que traz todo esse fuzuê, esse desequilíbrio que a gente tem, né? Então, o que acontece? Um pensamento vai passar. Ele pode ser real e não. A ansiedade, o medo, gente, ele não precisa ser muito lógico, tá? Esses medos, eles são muitas vezes ancestrais, de coisas que você nunca vivenciou, de coisas que você não passa, mas que o medo tá ali real. Você sente isso como se fosse real. Por quê? Porque você tá trazendo algo ancestral. Só que quando você não tem essa curiosidade em se entender, em se conhecer e identificar e buscar de onde está vindo essa loucura, esse fuzuê, esse desequilíbrio todo, você fica emaranhado. Você fica na bola de neve, que eu não sei nem para onde olhar, nem por onde começar, porque já tá tudo num nível assim, cagado, vamos falar assim, tá tudo cagado, né? Então, ele vai começar por um pensamento. Então, quando eu falo de troque a preocupação por uma curiosidade de,
pô, eu tô de saco cheio dessa ansiedade, sabe? Cara, todas as vezes eu fico mal, eu fico angustiada. Às vezes eu deixo de viver experiências que eu gostaria, porque eu tô ansiosa, porque eu tô com medo, sabe? Depois eu olho pra trás e me arrependo. Então é esse ponto em que você fala, cara, deu, né? Que saco eu sentir isso, né? E você troca essa preocupação, que é eu ficar remoendo isso, achando que eu tô controlando ou que eu estou encontrando, fazendo algo a respeito, por uma curiosidade de se investigar, de se conhecer. Por que será que eu chego nesse ponto? O que será que acontece comigo, que aconteceu comigo, que estava tudo bem? Até ontem estava tudo bem, eu estava me divertindo e hoje eu cheguei nesse ponto aqui que é desconfortável, angustiante. E o que eu tô falando, tenha curiosidade de encontrar o gatilho. O gatilho vai ser um pensamento. Então, às vezes, você vai estar de boa ali com seus amigos e vai passar um pensamento aqui na tua cabeça. De, cara, você tá aqui curtindo, você podia estar fazendo dinheiro. Será que você vai ter dinheiro para pagar, sei lá, o que você comprou, o aluguel no final do mês? É um pensamento que passou. A questão é, esse é o gatilho. O pensamento passou e ele vai despertando outras questões que eu vou explicar para vocês, como ele vai mexendo no teu emocional. Só que acontece, se você não é uma pessoa que está presente, se você não está conectado com o que está acontecendo aqui dentro de você e você está o tempo inteiro investindo no externo, você quer se conhecer pelo externo, pelos parâmetros, pelos referenciais, pelo que acontece no Instagram, pelo que as pessoas estão escolhendo, ou seja, se toda a sua atenção, se toda a sua energia está voltado para as pessoas, você está desconectado do que está acontecendo dentro de você. E aí você perde, você nem se tocou que esse pensamento passou, ou percebeu, mas não observou o que isso causou em você. E esse foi o gatilho, entende? Então ele vai passar e você de repente não percebeu, né? Não percebeu o que isso causou ali, né? Como jogar uma pedra num lago que tá tranquilo, isso vai criar uma onda ali, né? Uma ondulação ali. Só que se você não tá presente, você vai sentir o efeito da onda e não vai perceber da onde ela começou, onde foi que essa pedra caiu, né? Então, e o gatilho vai ser esse pensamento. Então, a curiosidade seria de investigar e buscar qual foi o pensamento que trouxe isso à tona. Essa curiosidade, tirar essa preocupação e transformar essa preocupação numa curiosidade. Qual foi o gatilho que trouxe à tona? E aí falando sobre o medo de não ter dinheiro, por exemplo, que é algo que traz ansiedade. Aí, ok, você foi lá, né, fez dinheiro, pô, tô com bastante dinheiro, né, tal, e aí você quer se compensar. Lembra, eu falei, primeiro é o gatilho e depois o comportamento. Então, se você fez dinheiro e aí você quer comprar algo que de repente você se sente bem, né, esse comportamento você se sente bem, e aí você quer de repente se recompensar por ter feito dinheiro, gastando dinheiro em algo que não tinha necessidade, ou enfim, algo que não foi um investimento, algo que... vamos falar que foi um investimento não errado, mas enfim, gastou o dinheiro, né? Você comprou por uma compulsão, né? Que seria essa recompensa pelo medo de não ter dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você vai lá e gasta em algo que não vai se transformar num investimento ou em algo que não era uma necessidade. Você simplesmente gastou esse dinheiro, né? E aí, essa recompensa, o que ela vai fazer? Você tinha dinheiro e você gastou. E não era da maneira mais sábia, vamos dizer assim, mais coerente com a sua situação. E aí essa recompensa vai fazer o quê? Vai te trazer novamente para aquele gatilho, porque você perdeu o dinheiro, né? Você gastou o dinheiro de uma forma que não era viável. E aí novamente você entra nesse medo. Aí novamente veio o gatilho. Tô com medo de não ter dinheiro, entende? Então quando você identifica o gatilho, essa curiosidade de buscar o gatilho, você consegue ir fazendo escolhas diferentes e moldando o seu comportamento e mudando os seus hábitos também, né? Então, do que dispara essa ansiedade, do que dispara a sua preocupação. Então, o convite que eu faço, a proposta que eu faço para você, como eu falei, a minha ideia, a minha proposta do meu trabalho e dessa live não é que você não sinta ansiedade, porque você vai sentir em diferentes momentos. Como você vai olhar para isso quando você estiver ali? Quando você estiver lidando com a ansiedade, como que você vai olhar para isso? Como você vai se sentir? E eu quero fazer esse convite para você se comprometer a melhorar a relação consigo mesma, você se comprometer a se dedicar mais a quem você é, a como você se sente. Você mora aí dentro, não tem para onde fugir. Você pode se distrair com as pessoas, com as situações,
mas você sente o que está acontecendo aí dentro de você. Então, por que não se comprometer a se conhecer mais a cada dia? Por que não se comprometer a tornar a sua dor, o seu medo, a sua ansiedade, a sua angústia, esse desafio, esse convite, essa curiosidade de, cara, eu já tô na bosta, já tô sentindo algo que eu não gostaria. Então, aqui, estando aqui, eu posso encontrar elementos e informações que vão me aproximar de mim mesmo, que vão me dar mais elementos para eu entender como eu funciono, como eu venho parar nessa situação, por que eu me sinto desse jeito. Isso vai trazer mais clareza, isso vai abrir as possibilidades que eu falei para você. Quando você está diante de um muro, que é uma limitação, e você traz esse outro olhar, abre essa porta da possibilidade, né? Então, essa reação ansiosa, ao invés de você olhar para isso, por exemplo, eu tô ansiosa porque eu fico um pouco ansiosa quando eu preciso fazer lives, né? Por mais que eu goste, por mais que seja fácil, porque eu tô falando coisas que eu já sei, coisas que eu vivo, coisas que eu trago da minha experiência, do meu estudo e tudo mais, do meu trabalho. Por mais que seja fácil para mim, por mais que seja coisa que eu gosto, né? Eu sinto prazer em compartilhar as coisas que eu sei, eu fico ansiosa antes de toda live, né? E então, o convite que eu faço para você, né, que é algo que eu olho para mim, ao invés de eu olhar para essa minha ansiedade como uma reação de ansiedade, uma reação de angústia, ao invés de olhar para esse sinal, né, eu posso olhar para isso como essa ansiedade está me mostrando que eu estou prestes a enfrentar um desafio. Então, por exemplo, quando você vai fazer algo novo, quando você sente, ao invés de você olhar para isso como isso aqui é uma reação da minha ansiedade, isso aqui é um sinal que eu estou prestes a passar por um desafio, e um desafio traz crescimento. Um desafio, ele traz transformação, ele traz a possibilidade de cura, e ele te tira do lugar onde você está. Seja lá qual é o desafio que você se propõe a encarar. E encarar um desafio não significa ser bem sucedido ou dar certo. Significa romper ou afastar essa barreira que eu falei, que é o limite. O limite que existe ali, dizendo até onde você pode ir, até onde você está autorizado a ser quem você é, da sua expressão, da sua força, da sua capacidade. E quando você olha para isso como um desafio, então essa ansiedade está me mostrando que eu vou passar por um desafio. Mesmo que esse desafio, que eu não seja bem sucedida, né, dentro do que eu espero, das minhas expectativas para esse desafio, eu vou ter crescimento se eu me propuser a encará-lo. Porque mesmo um erro, mesmo uma falha, mesmo um fracasso, vai me trazer elementos, entende? Vai me trazer recursos, experiências. E experiência ninguém te tira, isso se transforma em sabedoria. O conhecimento não necessariamente vai te dar a capacidade de fazer algo, se você não colocá-lo em prática. Agora, a experiência, que é quando você encara um desafio, isso é sabedoria, isso é um recurso, é um músculo que você exercitou, isso ninguém te tira. Por quê? Porque a próxima vez que você estiver diante do mesmo desafio, você não vai estar diante do mesmo desafio da mesma maneira. Porque agora você já tem aquele combo, você já ganhou um superpoder, né? Você ganhou uma ferramenta, um elemento a mais que você não tinha, que é esse recurso da sua experiência de ter entrado ali. Opa, então eu já sei que fazer isso dá tal coisa, então na mesma experiência, no mesmo desafio, eu vou experimentar algo novo, entende? Então experimente olhar para essa reação da ansiedade como um alerta, sinalizou algo, eu estou prestes a passar a encarar um desafio. E quando esse alerta toca, ou seja, quando eu sei que eu estou prestes a passar por um desafio, como eu falei, eu sinto um pouco de ansiedade antes de estar aqui na live. Então, o que significa isso? Se toda vez que eu abro a minha câmera eu estou prestes a passar por um desafio, quando esse alarme toca, esse alarme, né, dessa reação, significa que eu posso me preparar mais. Isso significa que eu posso me dedicar mais ao que eu estou prestes a fazer. Então, se eu vou, por exemplo, pegar os exemplos que vocês trouxeram, né, quando eu pedi para vocês. Quando eu tenho que ir para um lugar que eu nunca fui. Então, se esse é o meu desafio, como que eu posso me preparar mais? Para quando eu estiver nessa situação,
para quando eu estiver passando por esse desafio, eu me sinta mais segura, eu me sinta mais confortável, entende? Então existem recursos, existem possibilidades que me dão essa chance de passar por isso de uma outra maneira, contanto que eu olhe para isso de uma outra forma também, porque enquanto eu olhar para isso como uma limitação, como esse desafio que eu não quero encarar e vai se tornar o meu limite, eu vou estar refém. Eu vou estar refém das minhas emoções, eu vou estar refém do que eu sinto, eu vou estar refém da programação da minha mente, dos meus pensamentos, desse padrão, dessas crenças. E como eu falei, quantas questões ancestrais você traz? Quantos sentimentos você tem que não fazem sentido nenhum, porque são ancestrais. Você passou pela fonte ali, para chegar aqui, você passou por uma linhagem. E você traz algo com você, porque você faz parte disso, você faz parte desse sistema. Então você também é constituído, não só das coisas boas, mas das coisas desafiadoras também. E os medos entram nesse combo, né? Entram nesse pacote. Alguns padrões, algumas crenças também. Então, o quanto você está consciente para isso, né? Então, permanecer consciente como uma escolha de não importa o que eu estou passando, eu vou passar por isso conscientemente, fazendo uma escolha de me tornar curiosa, de me entender, de me conhecer, de investigar. E isso vai te permitir alastrar esses limites, essas barreiras do que você sente, do que a sua mente te coloca. E vai expandir os seus horizontes, vai criar essa bagagem, né? Então você pode olhar para essas situações que você está vivenciando, pelo que você está sentindo e olhar para isso com uma postura de eu escolho crescer e aprender. Eu escolho me desenvolver com o que quer que aconteça comigo, né? Ai, falei isso agora e lembrei de uma frase de Rumi que agora eu não lembro o que era, mas enfim, vou lembrar depois, eu vou colocar nos stories, que no sentido de olhar para as pessoas que chegam, não importa quem elas são, o que elas trazem, não é nesse sentido, não é tão longo assim, né? Mas é com esse sentido de entender que são todos mensageiros do além, no sentido de estão todos a serviço. Então, quando você olha para as situações da sua vida, inclusive as situações mais desafiadoras que te trazem ansiedade, que te trazem medo, que te paralisam, como eu vou olhar para isso como algo que está aqui para me ajudar a crescer. Estou olhando para isso como algo que eu posso aprender. E não vai ser fácil, não vai tornar as coisas fáceis, mas vai tornar as coisas possíveis. Essa é a diferença, né? E como eu falei, um pequeno passo que você dá, você já não está mais onde você estava antes. É isso que você precisa exercitar, né? É o convite que eu faço para você, de mudar a forma de enxergar. E de lembrar, né, de quantas coisas já foram extremamente desafiadoras e que você conseguiu encarar e superar. Quantas coisas que lá atrás eram uma barreira, eram um limite, que você tinha medo, que você sentia muita ansiedade. E que seja por uma escolha ou porque você não tinha outra opção, você passou por aquilo. E você conseguiu. E você olha para trás e aquilo já não era do tamanho, já não é do tamanho que era, né? Gente, estou preocupada com o horário. Eu vou pular umas coisas que eu tinha trazido aqui. Só vou explicar então para vocês em relação a esse gatilho que eu falei. Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. E o quanto você está conectado com a sua mente, o quanto você está conectado, presente, entendendo como funciona toda essa engrenagem. Então, veja você como uma engrenagem, como esse bolo que eu falei, de não separar os ingredientes, mas entender que está tudo compondo. E o que acontece? As pessoas, quando elas estão ansiosas, alguém me mandou, né, essa semana ali que eu postei para vocês nos stories. Eu acordo à noite, fico com o pensamento acelerado, aí eu não durmo. E o que acontece? Querer combater o gatilho que disparou, que está causando essa ansiedade. Então, existem outros caminhos, e é isso que eu quero propor e deixar uma ferramenta aqui para vocês, uma sugestão de prática, que é entender primeiro essa engrenagem. Então, o pensamento vai passar ali, né, como eu falei, a possibilidade de não ter dinheiro já vai te trazer essa angústia, desse medo de faltar, do medo de não conseguir pagar suas contas. Mas eu vou trazer um gatilho que ele é mais rápido, tá? Então, eu vou trazer um gatilho aqui das mães, que é o quê? Imagina que você tem um filho, ou se você tem, traga para a tua realidade. E todos os dias o seu filho chega meio-dia em casa. Chega da escola, meio-dia, né? E aí, determinado dia, deu meio-dia,
e o seu filho não chegou. Deu meio-dia e 15, você já achou meio estranho, né? Porque todo dia ele chega meio-dia. Meio-dia e meio, como que essa mãe vai estar? Essa mãe já vai estar desesperada, preocupada, né? E o que acontece? Não necessariamente alguma coisa de fato aconteceu. O que se passou para desequilibrar essa mãe, vamos falar assim, é um pensamento. Ou seja, meu filho chega sempre a meio-dia, deu meio-dia e meio, meu filho não está em casa, essa mãe não vai pensar que o filho está na escola, que ele está brincando com os amigos. Não é isso que a mente faz. A mente vai falar, aconteceu alguma coisa com o meu filho. O meu filho foi atropelado, o meu filho foi sequestrado. O que a mente vai fazer? Ela vai levar você lá na pior perspectiva. Vai trazer todas as piores possibilidades do que pode ter acontecido. E isso vai fazer o quê? Você vai ficar super tranquila? Quando você pensa que aconteceu algo com alguém que você ama, você fica tranquila? Não. Então, olha só, passou um pensamento, que é uma parte da engrenagem, que se conecta com a outra parte da engrenagem, que é o quê? A tua respiração. Então, quando passou esse pensamento, isso é automático, o teu corpo ali, essa engrenagem, ela é perfeita, ela funciona. A gente só precisa estar aqui atenta e fazer a manutenção dela, mas quando eu tô vivendo para fora, eu tô totalmente desconectada, não sei o que tá acontecendo, eu só sei quando virou bola de neve, né? Ou seja, as coisas se tornaram muito angustiantes e aí eu tô sentindo, não tem como negar. Mas esse pensamento de acontecer alguma coisa com meu filho, ele vai trazer a minha respiração de uma forma mais superficial. Então, quando você está apaixonada, quando você está sentindo prazer, você sabe que a sua respiração fica mais lenta, ela fica mais suave. Quando você está com raiva, a sua respiração fica mais acelerada. Por quê? Porque ela está respondendo ao que está acontecendo na tua mente. Então, essa preocupação da mãe, acontecer alguma coisa com o meu filho, ela vai tornar a respiração superficial. Então, a respiração vai começar a acontecer aqui no peito. E ela vai começar a acontecer curta. Então, a respiração fica curta por causa do pensamento que passou. E quando eu fico respirando curto e aqui no peito, o meu corpo vai começar a responder a isso. Então, eu vou começar, agora engata na outra parte da engrenagem. A respiração vai engatar nas suas emoções. Isso vai começar a trazer o medo, isso vai começar a trazer a ansiedade. Já percebeu como uma pessoa ansiosa, quando tá ansiosa ou quando tá com medo, como ela respira? Observa no teu corpo. Como é a sua respiração natural quando você tá passando por cada situação. E aí o que acontece? Eu respirando assim, o meu corpo vai responder, porque eu tô no corpo, é a engrenagem completa, então tá tudo funcionando aqui, entende? Então, respirar desse jeito, o meu corpo vai começar a reagir. Eu vou começar a ficar tensa. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu saí acompanhando a minha amiga e fui fazer massagem, até o meu dedo tava tenso? Até o dedo do pé tava tenso por causa do medo que eu tava vivendo? Então, o teu corpo vai começar a tensionar, a enrijecer. E o que acontece? Aí você começa a ter dor de cabeça, o teu estômago vai, porque você não consegue digerir, você não consegue processar, o teu estômago vai responder aquilo. Então tem gente que responde com o estômago queimando, tem gente que responde com ânsia de vômito. Então é toda a engrenagem e isso começa pelo pensamento. Só que acontece, quando o seu pensamento está acelerado, adianta eu falar para você, Larissa, não sinta medo. Ai, Daniela, não fica ansiosa. A gente tem vontade de esguelar quando a pessoa fala isso. Porque se eu soubesse como, eu já estaria. Se eu soubesse como não sentir medo, eu já estaria não sentindo medo, porque era a opção que eu gostaria de estar vivendo, né? Então, o que eu quero propor para vocês é que essa engrenagem, ela tá toda conectada. Então, eu posso pegar qualquer um desses caminhos, entende? E o caminho mais difícil, o caminho mais desafiador, que você precisa colocar mais força, vai ser tentar combater a sua mente usando a sua mente. Esse vai ser o mais difícil e eu não recomendo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é duas técnicas, duas ferramentas. E para quê? Para vocês fazerem esse caminho através da respiração. Porque vai ser ferramenta que você vai poder usar em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, eu quero deixar esses dois recursos com vocês, para vocês praticarem. Mas entendendo, gente, que eu falo assim, que as pessoas elas esperam uma transformação e uma cura vindo de algo mirabolante, sabe? Vai ser uma ferramenta que vai ser mirabolante, algo grandioso, e banaliza o simples. Sabe aquela coisa de o arroz, feijão bem temperado, comendo todo dia, uma refeição maravilhosa? E às vezes você tá tentando fazer o prato do chefe, do Masterchef, e vai ser um fiasco?
Então, acredita no poder, no potencial de transformação do simples na sua vida e pratique, tá? Eu falo assim que o simples, quando ele é colocado em prática, ele é transformador. Você só precisa do simples e você só precisa praticar o simples, tá? Então, não fica esperando uma ferramenta mirabolante para lidar com as suas questões ou para começar a se sentir diferente. Começa a praticar mais, não busque mais, pratique o que você já sabe. Então, eu quero trazer aqui 2 ferramentas, peraí, deixa eu beber água antes de passar para vocês, que são 2 respirações. Porque tá tudo conectado. Então, se o meu pensamento acelerou as minhas emoções, que começou a trazer angústia e desconforto para o meu corpo e tensão para o meu corpo, eu uso uma parte dessa engrenagem, que é a respiração, para mudar o ritmo desse negócio também. Então, imagina que é como se fosse aquele negócio da bicicleta, que eu esqueci o nome, a coroa da bicicleta. Se você tá andando mais forte, aquilo lá vai rodar mais rápido. Se você desacelera, aquilo lá vai diminuir o ritmo também. Então, é isso que a respiração vai fazer. Ela vai ir desacelerando o teu movimento interno e aos poucos depois você vai observar que o seu pensamento também se acalmou, que o teu corpo também entrou no estado de relaxamento. Antes disso, gente, existem coisas que você precisa saber sobre a sua respiração. Eu vou pedir para você colocar a mão aqui, ó. Coloca uma mão no peito e uma mão no abdômen e respira naturalmente. Não precisa nem profundo, respira naturalmente, tá? Eu não vou levar muito tempo aqui porque a live já estendemos aqui, mas vou pontuar isso porque a respiração de uma forma incorreta, ela traz desequilíbrios. Então, às vezes você tá com ansiedade pela forma como você tá respirando. E é um ajuste que você faz que você vai sentir o impacto disso na sua vida. Como eu falei, o simples colocado em prática é transformador, tá? Então, vamos ajustar o simples aí. Coloca a mão e aí você vai observar. Quando você respira naturalmente, inspira é quando você enche. Exala é quando você esvazia. Então, quando você enche, quando você inspira, o que você sente movimentar? Mais o seu peito ou mais o seu abdômen? Você vai fazer esse teste aí. O natural é que o seu abdômen se movimente mais do que o seu peito. Lembra como eu falei? Respirar aqui em cima traz ansiedade. Então, observa isso. Se você está respirando aqui em cima, isso vai causar mais ansiedade. O natural é que você movimente mais a parte abdominal, tá? Já vou explicar uma técnica para você ir ajustando isso. Agora, tem outra coisa que é importante você saber. Quando você inspira, ou seja, quando você enche o seu pulmão, o seu abdômen, ele vai para frente ou ele vai para trás? Faz o teste aí. E aí vamos numa lógica para você entender. Quando você enche o seu pulmão, tá? A sua barriga tem que ir para onde? Para frente. É igual você encher uma bexiga. Quando a bexiga tá cheia, ela não murcha. A bexiga tá cheia, ela vai para frente, não é? Então, a mesma coisa. Quando você inspira, quando você enche o seu pulmão, a sua barriga ela tem que ir para frente, igual um balão que encheu. E quando você esvazia, quando você exala, o seu umbigo tem que ir em direção à coluna, tem que esvaziar. Então, imagina uma bexiga que você soltou o ar. Ele vai esvaziar. É isso que vai acontecer, tá? E o que acontece? Se você está fazendo o processo inverso, isso também vai intensificar nesse desequilíbrio emocional. Então, como que você vai começar a fazer? Você vai começar a colocar no seu despertador, por exemplo, 5 minutos por dia, ou 5 minutos 3 vezes por dia, vai depender do seu empenho, vamos falar assim, né? Da sua dedicação, quanto você quer se melhorar e tudo mais, né? É uma decisão tua. E você vai inspirar, enchendo totalmente o pulmão. E quando você exalar, quando você esvaziar, você vai puxar o umbigo em direção à coluna. É como se você pegasse um balão e tirasse todo o ar. Faz esse teste. Esvazia devagar e puxa o umbigo em direção à coluna, pulmão vazio. Aí quando você inspirar, devagar, você vai começar a inspirar, movimentando aqui o diafragma, inspirando, movimentando a sua barriga. Então, quando você exala, você esvazia completamente, puxa o umbigo em direção à coluna. Por quê? Porque quando você inspirar, não vai ter para onde a sua barriga ir. Ela vai ter que ir para frente antes de encher aqui, tá? Então, você vai começar fazendo esse movimento devagar para corrigir o ritmo e a ordem da sua respiração, se tá ao contrário. Ou seja, se quando você enche, quando você inspira, o seu pulmão
a sua barriga vem para trás, tá? Então esse é o ajuste. E a técnica de respiração que eu quero deixar, que é uma respiração para ansiedade, são 2 respirações. Eu vou sugerir que você faça por 10 minutos. Comece com 5 se você não tem tempo, mas, pô, você não tem 10 minutos para você, né? Tipo, vida de quem você tá vivendo então. Então vamos começar já com 10. Vamos começar com 5 não. Comece com 10. Depois, quando você pegar o jeito, quando você sentir a experiência, os benefícios, se você quiser, você diminui para 5. Mas eu faço uma meia hora por dia. Eu gosto de me sentir bem, de sentir zen, de me sentir... É uma sensação muito gostosa, ainda mais quando eu tô no ápice da loucura, de ansiedade, de medo, quando as coisas estão assim fora do meu controle, quando eu tô mal pra caramba, eu sento aqui, ó, e meia hora dessa respiração que eu vou passar pra vocês, tá? Então eu vou passar uma pra você fazer na sua casa e outra pra você fazer onde você estiver, sem parecer louca, né? Então a respiração é o seguinte, você vai inspirar pelo nariz, enchendo totalmente o pulmão. Quando eu falo encher totalmente, esvaziar totalmente, não é num lugar que você entra num desconforto. Você não vai atravessar a piscina e precisa de ar para isso. Você vai encher totalmente, além desse nível superficial que fica a sua respiração no automático. Ou seja, enchi o máximo da minha capacidade respiratória, mas não num ponto desconfortável. Então você vai inspirar devagar pelo nariz. E quando você exalar, você vai fazer o som de uma abelha. Faz comigo aí pra não parecer louca, tá? Você vai inspirar pelo nariz, vou falar pra você manter a sua coluna alinhada. Eu tô sentada aqui din-din porque eu gosto de sentar e é confortável pra mim, mas você pode sentar numa cadeira, pode pôr os 2 pés no chão, tá? Você vai inspirar profundamente e vai exalar fazendo esse som de uma abelha. Você vai sentir que o ar ele vai saindo pela boca conforme você vai fazendo. Pode pôr a mão aí na frente, ó. Você vai sentir o ar saindo pela boca. E você vai fazer esse som até o seu pulmão esvaziar. Você vai sentir uma vibração. Você sente uma vibração quando você está fazendo? Ele sente uma vibração meio anasalada aqui. Então você vai ficar fazendo essa respiração por 10 minutos. Inspira profundamente pelo nariz, exala. Eu indico, sugiro que você feche os olhos também para você sentir, para você se conectar mais como você tá. Marca no celular 10 minutos ou põe o tempo de uma música suave e fica fazendo essa respiração. Quando terminar, deixa a respiração natural, fica em silêncio, só sentindo. Sente, eu quero que você experiencie. Eu não quero falar o que vai acontecer com você, como você vai se sentir. Eu quero deixar o convite para você experimentar e depois você me mandar a mensagem aqui no Instagram me contando como você está se sentindo depois dessa respiração. Marca 10 minutos e faz essa. Então, essa é uma sugestão de respiração para ansiedade para você fazer em casa, né? Agora eu tô lá na fila do banco, de repente eu não quero, não me sinto confortável para ficar fazendo som de abelha. Às vezes você tá tacando foda-se e tá tudo bem para você, mas de repente você não se sente confortável. Então eu quero passar uma outra respiração para você fazer em qualquer contexto, onde você estiver e estiver se sentindo ansiosa. Qual é a lógica dessa respiração? A pessoa ansiosa, o que ela faz? Ela tá sempre colocando coisa pra dentro. Ela tá sempre colocando, ela não esvazia. Então ela vai se sentindo angustiada porque ela tá se enchendo de coisas. Aqui tá cheio de coisas, de memórias, de programações, né? E esse movimento dessa respiração é fazer o quê? Você vai soltar mais do que você tá pegando. Então você vai se esvaziar, você vai liberar o que tá causando essa ansiedade. Que às vezes são medos, preocupações, angústias. Então você vai se esvaziar para dar espaço, para encontrar um lugar dentro de você. E a respiração é como? Você vai inspirar pelo nariz, ou seja, você vai encher o ar pelo nariz e vai exalar pela boca. Então você vai inspirar pelo nariz contando 4 segundos. Então isso você vai fazer em qualquer lugar. E quando você exalar, você vai exalar o dobro. Você vai exalar 8 segundos. Então, 4 segundos inspirando, 8 segundos exalando. Exala pela boca.
Inspira nariz, exala a boca. E é esse, você vai deixar a boca arredondada. Então, essa é a respiração para você praticar. Como eu falei de novo, já vai nos 10 minutos, entende? Depois você baixa para 5, quando você estiver mais tranquila. Mas para começar, começa com 10 minutos, que isso já vai ter um impacto enorme, vai ter uma diferença enorme no seu equilíbrio. Inspirando, 4 pelo nariz, exalando, 8 pela boca. Essa é a respiração que eu vou deixar para você praticar no seu dia a dia, começando hoje, já pratica hoje, pratica as duas, já vê aí com qual você sente que dá mais impacto, que você se sente melhor, que tem mais efeito em você. Experimenta, experiencia isso no seu corpo, na sua emoção, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, como que fica a qualidade dos seus pensamentos depois da respiração, como que fica o teu corpo, como que é a sensação no teu corpo depois de respirar desse jeito. Experiencia, certo? E como eu falei, o simples colocado em prática é transformador. Você só precisa do simples. Esquece as coisas mirabolantes aí, enquanto você não está praticando nem a primeira etapa. Então, lembra dessas técnicas. Eu vou deixar ali nos stories também, você aproveita e printa. Eu vou anotar como que faz para você não esquecer. E vou pedir, como sempre, né, para vocês compartilharem com quem vocês sabem que passa, né, por esse desafio da ansiedade, com quem sofre com isso. E para trazer esse novo olhar, essa nova percepção, e lembrando que tem muitas das questões que nós sentimos, de medos, de pensamentos que nos visitam que não são nossos, que são ancestrais. E o trabalho individual que eu faço, chamado Ventre de Luz, entre outras coisas, é um trabalho para limpeza e liberação dessas questões ancestrais a partir desses registros, dessas memórias do nosso útero. Então, se você se identifica, se você tá passando por isso, de ter medos que não fazem sentido. Eu mesma, em um momento da minha vida, eu tinha medo de perder filhos e eu não sou mãe, entende? Então, eu acordava à noite com esse medo e isso era algo real, como se eu realmente estivesse vivenciando isso, né? Mas às vezes você pode estar passando, se sentindo paralisada, presa em medos que você não identifica, que você não reconhece. Ou seja, que você não consegue nomear, identificar medo do que é isso. Você só está presa ali nesse sentimento, paralisada num medo que não é seu. Que é um medo que você sente, que você experiencia por estar fazendo parte da sua experiência, mas que na verdade é um medo que veio da sua linhagem, da sua ancestralidade e que você está emaranhada nisso. Então, se você se conecta com isso, eu estou com a agenda aberta desse Ventre de Luz, que é um atendimento que eu faço à distância, de limpeza, liberação e harmonização dessas questões uterinas. Então, da forma como você se relaciona consigo mesma, em relação à sua autoestima, em relação ao amor próprio, a rejeição, o abandono, são sentimentos que às vezes estão aí muito intensos e que estão impedindo você de conseguir entrar nesse espaço de autoamor, nesse espaço de leveza, de mães que estão, né, que estão gestando e querem se preparar, querem preparar também o bebê para essa experiência do parto, né? Eu digo preparar, elevar a sua frequência, sua vibração para receber esse ser também, as mães que estão, né, as mulheres que estão querendo gestar, mulheres que sofreram abusos, estão, né, com essas marcas no corpo, dessas experiências, ou seja, todas essas memórias que ficam registradas no útero, e o útero é como um segundo coração para a mulher. Então, todas as questões emocionais, elas ficam ali guardadas, armazenadas, e é por isso que tantas mulheres sofrem de cólica, de cistos, de miomas e, enfim, de várias alterações uterinas. Então, se você está passando por isso, eu tô com a agenda aberta, é só me mandar mensagem no direct. Tem um post ali também no feed que eu explico sobre esse trabalho, e você pode me mandar mensagem. É um atendimento totalmente espiritual. Isso significa que não sou eu que faço essa limpeza, essa liberação. Você não precisa me contar o que você está vivenciando ou o que você passou, enfim. É só a autorização e esse livre-arbítrio de fazer esse trabalho, né? Essa escolha de fazer esse trabalho, porque é um trabalho que é feito diretamente com os seus guias, com os seus mentores. E é o que eu digo, mais do que você, para entender a sua história, o que você precisa, o que você sente, os seus mentores sabem tudo sobre a sua jornada, o que é consciente, o que é inconsciente,
o que você traz da sua jornada espiritual, da sua linhagem. Então, são eles que fazem esse trabalho e eu só fico ali para anotar, orientar, né, orientar você do que foi feito depois do trabalho que aconteceu. Então, é um trabalho lindo, maravilhoso e eu me sinto muito honrada de poder servir as mulheres dessa maneira. Então, se você se conecta, se você está vivendo essas questões, é só me mandar mensagem que eu passo as informações para vocês. Certo, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que tenha sido contribuição de alguma maneira. Vou pedir para você compartilhar, me falar como foi, o que eu trouxe aqui na live que de repente virou uma chave, que trouxe uma outra percepção sobre essa forma de lidar, de passar, né, por esses momentos de ansiedade, que é algo tão desconfortável, tão angustiante, mas que infelizmente nós entramos em contato com isso com mais frequência do que nós gostaríamos. Então, compartilhem com as pessoas para que possa ser contribuição para elas também e muito obrigada, gente.